A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, né, a louvar ao Senhor, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de louvarmos o nome dEle. Nós não podemos estar juntos pessoalmente, mas estamos assim, né, na distância, mas estamos juntos, né? Assim, para matar um pouquinho da saudade dos nossos cultos. Eu sei que eu estou morrendo de saudade, eu sei que alguns irmãos também estão. Amém? Vamos cantar o hino 4 da nossa harpa cristã. Mas nós vamos descansar o nosso coração no Senhor, vamos sossegar o nosso coração no Senhor, amém? Mesmo havendo
Graças a Deus, a paz do Senhor, a todos vocês que estão nos assistindo através desta live. Queremos louvar a Deus e agradecer a Deus pela vida deste casal, dedicado à obra do Senhor. O irmão Edivaldo, que é o regente do nosso conjunto de coral aqui da nossa igreja, e também a irmã Cidinha, a sua esposa, que estiveram conosco aqui louvando ao Senhor nesta noite. Vamos orar antes de estarmos lendo um versículo para a nossa meditação. Convido você a estar orando conosco. Quem sabe você está agora com a sua alma ansiosa, fatigada, Vamos colocar todo o seu descanso nas mãos deste Deus que tudo pode. Ore conosco agora. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo louvor que nós acabamos, Senhor, de ouvir, de assistir. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que vela por nós, igual, Senhor, a letra do hino de número 4 da harpa cristã, que nós acabamos, Senhor, de ouvir aqui, cantado, Senhor, pelo nosso maestro, irmão Ed e sua esposa, irmã Cidinha. Oh Deus, nós possamos estar descansando a nossa alma nos teus braços, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, nós possamos estar entregando nas tuas mãos, porque o Senhor é um Deus que tudo pode. Vem estar abrindo a nossa mente nesta noite, para nós entendermos a sua palavra que será ministrada agora. Vem estar visitando cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga, todas as pessoas que estão nos assistindo através desta live. Senhor, fale conosco através do teu Espírito Santo e na tua palavra, para o rei e glória do seu santo e bendito nome. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Antes de estarmos ainda lendo o versículo, eu quero fazer um pedido especial para você. Quero pedir você que está nos assistindo agora, que você possa estar compartilhando esta live com no mínimo 10 amigos seus. Agora mesmo, aí abaixo na sua tela tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho e esteja compartilhando e abençoando a vida de outras pessoas através da ministração da palavra de Deus. Fazendo assim, você está contribuindo conosco aqui da Assembleia de Deus do Jardim América I, uma das congregações do campo de Campinas da Assembleia de Deus, que tem como presidentes os bispos Bispo Oídes e Bispa Neuza. Então compartilhe aí, por favor, Se você puder nos ajudar, você estará nos ajudando a alcançar mais vidas através desta live, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos numa sequência de palestras. Nestas terças-feiras nós escolhemos o assunto evangelização, e aqui nós já falamos nas lives anteriores, nas terças-feiras, sobre a importância de levarmos alguém a Jesus. Nós comentamos com vocês, você que nos assistiu às lives anteriores, que João Batista levou 2 de seus discípulos a Jesus, que André levou Pedro a Jesus, que Jesus também chamou Filipe, e que Filipe chamou a Natanael. Inicialmente, Filipe iniciou chamando Natanael, mas a Bíblia diz que Filipe não parou por aí. Filipe começou pregando para uma pessoa, e depois nós vemos ele sendo diácono em Atos capítulo de número 6, ele virando pregador de multidões em Atos capítulo de número 8, ele virando mestre em Atos 8:13, e ele virando um grande evangelista, ganhador de almas em Atos 8:40. Então esta foi a nossa primeira live nesta sequência de terças-feiras, com a palavra de Deus ao nosso coração. Depois nós falamos sobre as 3 chamadas missionárias. A primeira chamada missionária da terra, Atos 16, a segunda do inferno, Atos 16, Lucas 16, melhor dizendo, e a terceira chamada missionária dos céus, Isaías capítulo de número 6. Muito bem, numa outra live nós falamos com vocês, na sequência deste assunto sobre evangelização, sobre os 3 vinde de Jesus. Vinde a mim, Mateus 11, vinde comigo, João capítulo de número 1, 37 a 39, vinde após mim, Mateus 4, 18 a 20.
E hoje nós queremos falar com você, nesta sequência destes estudos, nós queremos fechar agora esse bloco de sequência com esta live de hoje, falando com você sobre as 5 características de um ganhador de almas. Vou repetir, as 5 características de um ganhador de almas. A primeira característica de um ganhador de almas, eu quero chamar a sua atenção para o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Porque a primeira característica de um ganhador de almas é saber o valor de uma alma. Então a minha pergunta para você nesta noite é: você sabe qual o valor de uma alma? Se você é da minha geração, né, você provavelmente lembrou de um hino agora, né? Porque as pessoas que são da minha geração, nós éramos acostumados a irmos aqui no Congresso da Almadeco, né, no Rio Vermelho, e ouvimos por várias vezes a Mara Lima cantar: irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Então nós precisamos entender o valor de uma alma. É a primeira característica de um ganhador de almas para Jesus. Qual o valor de uma alma? Deus, para falar sobre expressar o valor de uma alma, no livro de João, capítulo de número 3, versículo 16, diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há comparação melhor para estarmos falando sobre o valor de uma alma do que esse versículo de João 3,16. Porque aqui nos fala sobre o maior presente que nós, seres humanos, podemos receber da parte de Deus. O maior presente de Deus para mim e para você não é um carro 0 quilômetro. O maior presente de Deus para mim e para você não é a casa dos nossos sonhos. O maior presente de Deus para mim e para você não é fazer aquela faculdade ou curso que você tanto almeja. O maior presente de Deus para mim e para você foi a salvação em Cristo Jesus. O valor de uma alma custou o preço de Deus nos dar esse presente, que foi a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então esse é o valor de uma alma. Um evangelista, um ganhador de almas precisa entender isso. Não foi, a Bíblia diz na carta de Pedro que nós fomos comprados não com ouro, não com prata ou com pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Segunda característica de um ganhador de almas é amar a alma perdida. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o valor da alma. Em segundo lugar, nós precisamos amar a alma perdida, né? Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 33. Jesus foi abordado por uma pessoa, versículo 28 a seguir diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido o discurso discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus disse: o principal é: ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente quem ama o próximo se preocupa com a salvação dele. Somente quem ama a alma preocupa com a salvação da alma do seu semelhante. Jesus disse aqui que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças,
com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos acompanhando através desta live, saiba de uma coisa: nós precisamos amar as almas. Nós precisamos preocuparmos com este assunto da evangelização. Em primeiro lugar, precisamos saber o valor que esta alma custou. E o preço foi de sangue. A vinda de Jesus ao mundo para perdoar os nossos pecados. Em segundo lugar, nós precisamos amar estas pessoas. E em terceiro lugar, nós vemos aqui a terceira característica de um ganhador de almas. É entender os dois tipos de chamado. Existem dois tipos de chamados na Bíblia. Primeiro chamado na Bíblia pode ser chamado como chamado coletivo. Está lá em Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15, quando Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Isto é o que nós chamamos de chamado coletivo. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora, que pensa que apenas o pastor deve pregar, ou apenas o evangelista deve pregar, ou apenas o missionário deve pregar, ou apenas os diáconos devem pregar. Ei, existe esse chamado coletivo. Todos nós somos ganhadores de almas. Eu quero dizer para você que está me assistindo agora, abra bem os seus ouvidos e escuta o que eu vou lhe dizer. Você é um ganhador de almas. Deus quer que você seja uma ganhadora de almas. Então este é o nosso chamado coletivo. Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Então todos nós temos esta incumbência de Jesus para ganharmos almas. Mas existe também um segundo chamado, um chamado individual. No livro de Atos, capítulo de número 13, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 2 a seguir, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aqui é um chamado específico, é um chamado individual. Quem sabe você que está me assistindo agora tem esse chamado, essa chama no seu coração acesa. Eu quero dizer para você: Deus quem colocou esta chama no seu coração. Que você venha cultivar esta chama no seu coração. Que Deus possa colocar mais e mais esta chama no seu coração. E que você possa se interessar em levar o maior número possível de pessoas a Jesus. Mas pastor, as portas das igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, como que eu vou ganhar almas? Eu disse aqui e repito: use as redes sociais, fale de Jesus nos grupos que você está inscrito, cadastrado, use os meios que Deus te deu ao seu alcance. As pessoas que você encontrar pelo seu caminho, começa a dizer de Jesus para elas. Esse dia para trás eu encontrei uma pessoa e ela disse para mim: pastor, eu encontrei um membro da sua igreja aqui no Jardim América, aqui em frente, e ela disse uma frase para mim e aquela frase impactou a minha vida. Eu perguntei para aquela pessoa: qual foi a frase que o membro da nossa igreja disse para você? Ela disse para mim, era uma senhora, né? Jesus te ama. Jesus te ama. Eu falei: como que era essa senhora? Foi uma senhora de idade, cabelo branco. Estava saindo aqui na parte da manhã. Eu falei: deve ser provavelmente a irmã Alderina, ou a matriarca, a irmã Floraci, a pastora Floraci, que é um grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. Essas duas pessoas que eu me refiro aqui da Assembleia de Deus do Jardim América primeiro, missionária Alderina e pastora Floraci. Grande exemplo para mim e para você.
elas não perdem nenhuma oportunidade de divulgar o nome de Jesus. O que custa você dizer essa frase, Jesus te ama? Quem sabe Deus colocou do seu lado, ou algumas pessoas que estão do seu lado esperando você abrir a sua boca para dizer a estas pessoas sobre Jesus. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. E a Bíblia se refere à salvação. Eu dou graças a Deus de ter nascido num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. E eu costumo dizer que se eu tivesse nascido antes, eu queria ter nascido evangélico também. Mas quando eu fiquei sabendo o nome das pessoas que foram evangelizar meu pai e minha mãe, semana passada agora, minha mãe estava falando sobre a conversão dela. E eu ouvindo a minha mãe falar sobre a conversão dela e a paciência que as pessoas tiveram para evangelizar minha mãe, porque meu pai se converteu e ficou 6 meses crente antes da minha mãe se converter, e minha mãe começou a contar a história semana passada para nós, e eu estava ouvindo a história que a minha mãe estava relatando, e ouvindo eu comecei a agradecer a Deus pela vida daquelas pessoas que Deus enviou para pregar para minha mãe. Porque alguém foi pregar para minha mãe, porque alguém foi pregar para o meu pai, hoje, graças a Deus, eu estou aqui pregando para você. Mas que você também possa compreender que esta mensagem não pode chegar em nós e parar. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com você nesta última hora para nós estarmos anunciando a sua palavra. Então a primeira característica de um ganhador de almas é saber o valor que tem uma alma. João 3,16. A segunda característica é amar a alma perdida. Marcos 12,33. A terceira característica é entender os 2 tipos de chamados. Tem um chamado coletivo, que é para todos nós, Marcos 16,15, e tem um chamado individual para determinadas pessoas, um chamado específico de evangelização, Atos 13, 1-3. A quarta característica de um ganhador de almas, que eu quero compartilhar com você nesta noite, é viver de renúncia. Viver de renúncia. A Bíblia diz em Mateus 16, versículo de número 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu e você precisamos nos renunciar. Se a gente não renunciar o sofá da casa, se a gente não renunciar o desejo de apenas estar em lazer, em passeios, nós não vamos dedicar tempo à leitura da palavra de Deus, nós não vamos dedicar tempos à oração, nós não vamos dedicar tempo ao jejum, nós não vamos dedicar tempo à consagração, para que nós possamos estar evangelizando as pessoas. A Bíblia diz em Lucas 10:2, a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E você que estuda teologia sabe muito bem que quando a Bíblia fala sobre seara, a Bíblia está falando do mundo, as pessoas que precisam ser evangelizadas e conquistadas para Cristo. A Bíblia tem 2 figuras de linguagem muito importantes, que seara e vinha. Quando a Bíblia fala de vinha, está se referindo à igreja, mas quando ela fala de seara, ela está falando de mundo. E Jesus diz: rogai, rogai ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então o mundo está precisando, está carente de pregadores da palavra de Deus. Amém. Tem um versículo na Bíblia que diz, Paulo falando: como ouvirão se não há quem pregue? Pessoas precisam estar com a chama no coração, com a vontade de ganhar almas, o desejo de ganhar almas, para que almas e almas possam estar se rendendo aos pés de Jesus. E eu e você podemos fazer isso. Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta conosco. Muitos querem a fama do ministério, mas não querem pagar o preço. Tem um hino, né? Você também que é da minha geração, né? Já que eu falei da minha geração aqui a segunda vez, tem um hino da minha geração, da Andréa Fontes, né? Tem muita gente que não quer,
quer ser um crente consagrado, mas não quer pagar o preço. Quer fazer a obra de Deus, mas não quer pagar o preço. Né? Nós estamos com uma campanha aqui na Assembleia de Deus do Jardim América primeiro. E em nome de Jesus, nós estamos pedindo para todos os membros e congregados da nossa igreja para lermos a Bíblia mais uma vez este ano de 2020. Eu quero desafiar você que nunca leu a Bíblia, que seja a primeira vez. Que você, no ano de 2020, você possa ler a palavra de Deus. Que você possa ler a palavra de Deus neste ano de 2020. Pastor, é difícil. O tempo é muito curto. Hoje mesmo eu estava comentando aqui na Assembleia de Deus nossa aqui, no plantão que nós estávamos dando aqui hoje de manhã, eu estava dizendo para duas pessoas que não tem como uma pessoa me convencer que não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem como. Por quê? Porque a primeira vez que eu li a Bíblia, eu tinha 15 anos e li em 25 dias. Ora, nós temos 4 domingos no mês. Se você multiplicar 4 por 12, já vão dar mais do que 25. Certo? Então não tem como, ninguém me consegue convencer que não tem tempo para ler a Bíblia. Isso sem falar de sábado após o meio-dia, sem falar de feriados. Então, se você tirar um tempo todos os dias para ler pelo menos 3 capítulos a 5 capítulos, você consegue ler a Bíblia toda. É muito importante. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para anunciar a palavra de Deus. Então o ganhador de almas, ele precisa entender isso. É necessário renunciar. Quem sabe você está com vontade até mesmo de ver um filme, de ver alguma coisa, mas você precisa, nada contra ver filme, mas você precisa dedicar-se à palavra. Coloque no seu coração este ano de 2020, em nome de Jesus, eu vou ler a minha Bíblia toda, de capa a capa. Pastor, mas eu já li a Bíblia. Eu também estou lendo de novo. Quanto mais nós lermos a palavra de Deus, melhor para as nossas vidas. Então eu quero te fazer um convite, um desafio nesta noite. Assente no seu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus. E para concluir, para encerrar, eu quero aqui comentar com você sobre a 5ª característica de um ganhador de almas, que é possuir capacitação. Nós precisamos nos capacitar. Tem muitas pessoas que não têm a preocupação de conhecer sobre Deus. Eles leem muitos livros bons, mas não leem a palavra de Deus. Eles pesquisam muitas coisas e assuntos importantes, mas não pesquisam a palavra de Deus. Tem vários conhecimentos em determinadas áreas, mas não tem o conhecimento bíblico da palavra de Deus. Então, que eu e você possamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos capacitar na palavra de Deus. No livro de Mateus capítulo 10, versículos 5 a 8, nós encontramos Jesus reunido e dando instruções para os seus 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus constantemente reunia com os 12 apóstolos para dar instruções particulares para eles. Porque Jesus sabia muito bem que aqueles 12 apóstolos dariam sequência à sua obra redentora, ao seu plano de salvação. Nós encontramos em Lucas 10, versículo 1 a 12, Jesus dando instruções para os 70, aqueles 70 que foram designados para sair pregando. Eles não saíram pregando sem instruções. Jesus os chamou à parte, primeiro deu instruções e depois os designou para que pregassem. Nós encontramos em Lucas 24, 13 a 33, Jesus dando instruções para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, lembram? Eles estavam sem entender a palavra, eles tinham lido, mas não tinham conhecimento, não estavam entendendo. Jesus, a Bíblia diz que se aproxima deles e começou a abrir as Escrituras e revelar as Escrituras, a palavra de Deus para o coração daqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. Então Jesus dá instruções aos 12,
Jesus dá instruções aos 70, Jesus dá instruções aos 2 discípulos no caminho de Emaús, mas em Lucas, capítulo de número 24, versículo 34 a 49, a Bíblia diz que mais uma vez, depois da ressurreição, Jesus aparece aos 11 discípulos e dá mais instruções a esses discípulos, dá mais ensinamento a esses discípulos. Por quê? Porque o ensino bíblico é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos ler a Bíblia, mas também precisamos de estudar a Bíblia. Para ler a Bíblia, a primeira vez que eu a li foi em 25 dias, mas para estudá-la, a primeira vez foi em 4 anos. Há muita diferença entre ler e estudar. E nós precisamos de ler a Bíblia, mas também precisamos de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Segundo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ei, eu e você, nós não podemos correr o risco de sermos reprovados. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado lá no deserto? Ele venceu como? Quando o inimigo chegou falando para ele, até mesmo citando a Bíblia para Jesus, a Bíblia diz que Jesus venceu com a palavra. Ele estava jejuando, ele estava orando, mas ele disse: está escrito. Está escrito. Quando o inimigo diz: ó, está escrito, você pode pular daqui abaixo, não vai acontecer nada com você. Jesus diz: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus não conhecia a Bíblia apenas em parte, ele conhecia a Bíblia toda. E nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento sobre este livro, sobre a palavra de Deus. E para encerrar, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, e o versículo de número 18, a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, para ganharmos almas para o reino de Deus. Nós precisamos crescer na graça, sim, buscar o poder de Deus sobre as nossas vidas, buscar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas também precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Oséias, um grande profeta do Antigo Testamento, disse: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Então, essas 5 características que o ganhador de almas precisa ter. Primeiro, saber o valor de uma alma. Segunda característica, entender os 2 tipos de chamado. Tem o chamado coletivo, Marcos 16 e 15, e o chamado individual, Atos 13, 1 a 3. Também nós precisamos entender e viver de renúncia, negarmos a nós mesmos, sacrificarmos o nosso tempo, dividirmos com sabedoria o nosso tempo de 24 horas e administrarmos o nosso tempo para termos o tempo do louvor, para termos o tempo da adoração, para termos o tempo da consagração e para termos o tempo do estudo e leitura da palavra de Deus. E em quinto lugar, nós precisamos capacitar. Que Deus possa estar abençoando a minha vida, que Deus possa estar abençoando a tua vida, e que o ano de 2020, para mim e para você, não seja conhecido como o ano do coronavírus. Não, que o ano de 2020, para mim e para você, seja o ano que mais ganharemos almas para o reino dos céus, que mais levaremos pessoas aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus ainda é o melhor lugar para mim e para você, para todos nós estarmos. Que o Espírito Santo de Deus possa incomodar a minha vida, que o Espírito Santo de Deus possa incomodar a sua vida e que nós possamos estar levando inúmeras pessoas aos pés de Cristo no ano de 2020.
Que a graça de Deus possa estar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que Deus possa estar derramando do seu amor no nosso coração, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo em nossos corações nos constrange a ganharmos almas. Se nós não estivermos preocupados em ganhar almas, sabe de uma coisa? Com base nesse versículo, está faltando o amor de Deus nos nossos corações. Mas o meu pedido nesta noite é que Deus aumente o amor dele no meu coração e no seu coração, e que eu e você possamos em 2020 ganharmos o maior número de almas de toda a nossa história para o reino de Deus. Ore comigo agora e receba da parte de Deus uma estratégia para que Deus possa usar você para ganhar almas. E você que está assistindo esta live, que está distanciado dos caminhos do Senhor, que já foi um evangélico e agora não está mais servindo a Deus, agora é momento de você voltar. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os seus pecados. E eu quero te convidar agora pela fé a estar orando conosco agora, voltando para os caminhos do Senhor. Você que nunca serviu ao Senhor, você que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, saiba de uma coisa: Jesus me ama tanto, Jesus te ama tanto, que Ele deixou o céu e veio aqui na terra, deixou a sua glória e veio aqui para morrer em meu e em seu lugar. Peça a Deus agora para entrar na sua vida, entrar na tua casa, entrar na tua empresa, mudar a sua história no nome de Jesus. Ore conosco agora e receba uma bênção de Deus para você. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, no nosso culto online, através desta live, falando sobre a importância de ganharmos almas para o teu reino. Oh Deus, que estas 5 características possam estar presentes na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo agora e daquelas que futuramente irão assistir esta live. Oh Deus, estas pessoas que estão voltando agora para a igreja, estas pessoas agora que estão te aceitando como único Salvador, perdoe os seus pecados, reescreva ou inscreva estes nomes no livro da vida, e que nada e ninguém possa roubar a salvação que há em ti, das nossas vidas e dos nossos corações. Pai querido, Pai de amor, que a sua boa mão possa estar sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, nossos lares. Oh Deus, esses empresários, Senhor, que estão me ouvindo, me assistindo agora, Senhor. Oh Deus, dê uma estratégia a esses empresários em seus negócios, que o Senhor possa estar abençoando toda a sua clientela. Oh Deus, que o Senhor possa dar uma criatividade a todos eles, para o rei e glória do seu santo e bendito nome. Estas pessoas que estão enfermas, nós repreendemos toda enfermidade, todo mal, no poder do teu nome, Jesus, pois o teu nome é poderoso para, Senhor, estar curando de todas as enfermidades. No Salmos número 103, versículo 3 diz que é o Senhor que perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. Na autoridade do teu nome, nós ministramos uma bênção toda especial para estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu quero pedir a você que assistiu conosco esta live, compartilhe esta live com pelo menos 10 amigos seus. Esteja nos ajudando a estarmos divulgando a palavra de Deus e abençoando vidas. E a partir do dia que as nossas portas estiverem abertas aqui na Assembleia de Deus do Jardim América I, congregação do campo de Campinas, que tem como presidentes o Bispo Ides e a Bispa Neuza, será uma honra tê-los conosco aqui em nossa igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.